eu estava sentada naquela cadeira dura de hospital havia horas. Não sabia exatamente quantas. Talvez 12. Talvez 20. A verdade é que o tempo parou no momento em que os médicos pronunciaram as palavras traumatismo craniano em um estado grave. Meu corpo tremia, não de frio, mas de medo, um medo úmido, pegajoso, que se alojou nos meus ossos e fez morada. As luzes da UTI piscavam de forma ritmada, cortando a penumbra do corredor como se zombassem da minha esperança. Eu olhava fixamente para a porta de vidro, como se minha vigilância pudesse protegê-lo lá dentro. Meu filho. O meu menino. Tinha apenas 7 anos, e naquele leito tão branco, tão inóspito, parecia ainda menor. Um passarinho ferido. Lembro da sensação de ter o coração arrancado do peito quando ouvi os gritos do acidente. Eu o esperava na calçada da escola, como fazia todos os dias, mas naquela tarde chovia. A rua estava escorregadia. Um motorista bêbado avançou o sinal. O resto foi sangue, sirene e pânico. Foi nesse exato momento, quando minhas mãos estavam trêmulas preenchendo os documentos da internação, que o celular vibrou. Atendi quase por reflexo, e do outro lado veio a voz que eu mais temia ouvir naquele instante. Amanhã é a festa da sua irmã, disse minha mãe, com aquele tom ríspido de sempre, como se estivesse me fazendo um favor ao informar. Eu demorei um segundo para responder. Talvez porque eu esperasse que ela perguntasse se meu filho ainda estava vivo. Talvez porque, por um milésimo de segundo, eu quisesse fingir que ainda tinha uma mãe. Mãe, eu não posso, ele está na UTI, minha voz quebrou no meio da frase. Ah, por favor, ela cortou. Ele nem vai se lembrar disso. Criança esquece. A sua irmã vai fazer 30 anos. Vai ser uma festa linda, e eu estou atolada de coisa para resolver. Preciso da sua ajuda. Fiquei em silêncio. Ela continuou, impassível. Se você não vier, pode esquecer que tem família. Foi nesse momento que algo dentro de mim se partiu. Ou talvez tenha sido consertado. Um estalo seco, silencioso, quase libertador. Apertei o botão vermelho do celular e, com a mesma calma de quem esvazia uma gaveta antiga, apaguei o número dela da minha agenda. Sem raiva. Sem choro. Apenas cansaço. O cansaço de uma vida inteira sendo a filha que nunca foi suficiente. Voltei para a cadeira ao lado da porta da UTI. Minhas costas doíam, mas eu não conseguia me afastar. As enfermeiras passavam por mim com olhares entre compaixão e pena. Nenhuma palavra foi dita. Não havia consolo. Só a espera. As horas seguintes foram um borrão. Vi o sol nascer e o céu ficar pálido pela janela estreita. Lembro-me da voz grave do médico chamando meu nome com gentileza. Ele acordou. Entrei correndo no quarto. O coração disparado, os olhos queimando. Meu filho estava ali, os olhos semiabertos, os lábios secos murmurando algo. Mamãe, ele sussurrou. Eu me machuquei, porque a vovó. Travei. O quê, meu amor? Os olhos dele se fecharam de novo. O sedativo ainda fazia efeito. Mas aquelas palavras perfuraram minha alma. O que a vovó fez, era tudo que martelava dentro de mim. Tentei não pensar, tentei me concentrar nos exames, na recuperação dele, nas orientações da equipe médica. Mas era inútil. A frase ecoava. Por que a vovó? Naquele mesmo dia, à tarde, chegaram mensagens em grupo da família, fotos da festa. Mesa farta. Balões dourados. Minha irmã de vestido brilhante. Minha mãe ao lado dela, sorrindo como se o mundo estivesse em perfeita ordem. Como se nada tivesse acontecido. Como se meu filho não estivesse lutando para respirar enquanto elas brindavam com champanhe. Ninguém me ligou. Ninguém perguntou se ele havia acordado. Nenhuma palavra sobre o acidente. Nem mesmo uma justificativa para a frieza. Na noite seguinte, pedi ao médico para dormir ao lado dele. Ele ainda estava grogue, mas reagia ao som da minha voz. Contei histórias. Fiz carinho em seu cabelo embolado. Até que, de repente, ele sussurrou novamente. Eu ia contar para você, mamãe, mas ela disse que era para eu guardar segredo. Quem, meu amor?
A vovó, ele respondeu, tão fraco que mal pude ouvir. Ela ficou brava porque eu não queria ir. Disse que ia contar pro papai? Meu coração parou. O pai dele. O homem que me abandonou quando nosso filho nasceu e que nunca se importou com nada além de si mesmo. Minha mãe usava essa ameaça há anos como um instrumento de controle. Ele respirou fundo, como se o esforço de falar drenasse sua energia. A vovó me puxou pro carro, eu não queria, eu caí. As lágrimas escorreram antes mesmo que eu pudesse entender tudo. A imagem se formou em minha mente com brutal clareza. Minha mãe o pegando à força. Ele caindo. O acidente. Tudo começava a se encaixar. Na manhã seguinte, pedi ao hospital o vídeo da câmera de segurança. Insisti até que me mostrassem. Lá estava. Data, hora, o portão da escola. Meu filho hesitando. Minha mãe puxando o braço dele com brutalidade. Ele tropeçando. Um segundo depois, correndo pela calçada, e o carro. Um grito engasgado ficou preso na minha garganta. Eu saí da sala tremendo. Vomitei no banheiro mais próximo. Depois, sentei no chão frio e chorei. Chorei como não chorava desde a infância. Aquilo não era um acidente. Era negligência. Era crueldade. Era ela. Minha mãe quase matou meu filho. E foi comemorar o aniversário da filha favorita como se nada tivesse acontecido. Foi ali, naquele chão gelado de hospital, que fiz uma promessa silenciosa: ela nunca mais pisaria perto do meu filho. Nem dela, nem da outra. Nunca mais. Mas elas ainda não sabiam disso. E quando soubessem, seria tarde demais. Depois daquela revelação, o mundo mudou de cor. Não apenas o mundo ao redor, mas o que existia dentro de mim. Algo morreu naquela manhã no banheiro do hospital. Algo que, sinceramente, eu nem sabia que ainda existia, a esperança de que, algum dia, minha mãe olhasse para mim com amor de verdade. Agora, tudo o que restava era a frieza de um luto silencioso por alguém que ainda estava viva. Nos dias que se seguiram, meu filho melhorava lentamente. Os médicos disseram que ele teve sorte, que o impacto poderia ter sido fatal. Mas, para mim, não foi sorte. Foi sobrevivência. Meu menino resistiu, mesmo depois de ser tratado como um estorvo por alguém que dizia amá-lo. E agora eu era a única coisa entre ele e o mundo lá fora, inclusive a própria família. Cortei todo contato. Bloqueei números, saí dos grupos, silenciei nomes. Alguns membros da família começaram a mandar mensagens passivo-agressivas. Sua mãe está triste. Você exagerou. Foi um acidente, você está querendo culpar alguém. E o clássico, você vai se arrepender de afastar sua família. A maioria nem sabia da câmera. Nem se importou em perguntar. Porque, no fundo, todos sempre protegeram a mesma narrativa, a de que minha mãe era uma matriarca firme, forte e admirável. E eu, a filha ingrata, a sensível demais, a exagerada. Mas eu tinha provas agora. E mesmo assim, não havia consolo. Você ainda quer falar com ela? Perguntou a psicóloga do hospital, depois de mais uma sessão em que eu mal conseguia conter o choro. Não, respondi, com a voz seca. Não quero mais nada dela. Só distância. Ela sentiu com delicadeza, mas seus olhos diziam o que muitas pessoas pensavam e não tinham coragem de verbalizar: mas é sua mãe. Como se o simples fato de alguém ter nos parido nos tornasse eternamente obrigados a aceitar qualquer dor que essa pessoa decida infligir. Minha mãe nunca me abraçou quando eu chorei. Nunca me defendeu. Nunca me protegeu. Quando eu tinha 11 anos, cortei o pé em um caco de vidro e fui mancando até a cozinha. Ela olhou, fez cara feia e disse: se for correr descalça, tem que aguentar as consequências. Agora limpa esse sangue antes de manchar o chão. Com minha irmã era diferente. Aquela sim era a filha perfeita. A princesa. Desde pequena, tudo o que queria, recebia. Se quebrava algo, eu levava a culpa. Se gritava comigo, era porque você provocou. Quando derramou esmalte na colcha nova da minha mãe, foi um acidente. Quando eu deixei cair um copo, levei um tapa na cara.
E essa desigualdade moldou minha vida como uma prisão invisível. Sempre calada, sempre tentando não incomodar. Sempre implorando por um pingo de atenção. Mas eu cresci. E agora, com o rosto do meu filho ainda marcado pelos hematomas, eu enxergava tudo com uma clareza brutal. Eu nunca fui filha para ela. Fui empregada emocional. Fui saco de pancadas. Fui escada. No quarto do hospital, meu filho dormia tranquilo. Os olhos fechados, as bochechas mais coradas. Estava se recuperando. Mas ainda tinha pesadelos. A vovó vai brigar comigo? Ele murmurou certa noite, agarrado ao meu braço. Eu engoli o nó na garganta. Nunca mais, meu amor. Eu prometo. Ninguém nunca mais vai te machucar. Ele sorriu, meio sonolento, e sussurrou. Você me protege melhor do que todo mundo. Aquela frase me acertou como um soco no peito. Porque foi ali que eu entendi, mesmo que eu ainda sangrava por dentro, eu já era o escudo dele. E isso significava que minha dor não importava mais do que a segurança dele. Eu não podia ser fraca. Eu não podia ser gentil com quem o machucou. Eu precisava ser mãe. Mãe de verdade. Não como a que eu tive. Na semana seguinte, minha irmã postou mais fotos da festa. Vídeos com a legenda, melhor dia da minha vida. Lá estava minha mãe, dançando, rindo, brindando. Nenhuma menção ao neto internado. Nenhum resquício de arrependimento. Eu observei a tela do meu celular por longos minutos antes de desligá-lo. E então, finalmente, chorei com raiva. Não era tristeza. Era uma fúria fria. Deliberada. Era o estômago queimando com o gosto amargo da injustiça. Elas não sabiam, mas aquele desprezo público havia selado o destino delas. Eu voltaria. Mas não como filha. Voltaria como mãe de um menino que sobreviveu. E faria questão de que cada uma delas pagasse por cada lágrima que ele derramou. 2 semanas depois, recebemos alta. Voltar para casa foi um alívio e uma dor. Cada canto parecia diferente. A vida antes do acidente parecia tão distante que eu me perguntava se algum dia foi real. Arrumei o quarto dele com carinho, lavei todos os lençóis, troquei a cortina, pendurei luzinhas no teto. Era um novo começo. E eu precisava que tudo fosse limpo. No mesmo dia, o telefone tocou. Era um número fixo desconhecido. Atendi por impulso. Então quer dizer que você deletou todo mundo, é isso? A voz da minha irmã veio carregada de deboche. Silêncio. Você acha mesmo que é a vítima? Você sempre dramatiza tudo. Mamãe só queria te incluir. A culpa foi sua, por não estar lá. Minha visão ficou turva. A culpa foi minha? Perguntei em tom baixo, quase calmo. Ué? Você sumiu. Se não estivesse tão ocupada sendo mártir, teria evitado que seu filho corresse como um doido na calçada, né? Ela sabia. Ela sabia da gravação. Minha mãe devia ter contado. E mesmo assim, ainda estavam culpando uma criança. Desliguei. Dessa vez, sem choro. Sem tremores. Apenas com um plano. Um plano que começou com uma visita ao advogado. Levei o vídeo. Levei o laudo médico. Contei tudo. Até o que doía demais para ser dito em voz alta. Ele ouviu com paciência, depois sorriu de canto. Elas não fazem ideia do problema em que se meteram. Eu não queria apenas uma medida protetiva. Queria que ficasse registrado. Queria que houvesse consequências. Queria justiça. Não vingança. Justiça. Mas no fundo, a linha entre as duas já era invisível para mim. Na manhã seguinte, deixei uma intimação na caixa de correio da casa da minha mãe. Fiz questão de que fosse entregue no mesmo horário em que ela costumava regar suas orquídeas. E, pela primeira vez, fui eu quem desapareceu. Ela ligou. Ligou de novo. Mandou mensagem. Depois veio a carta, escrita à mão. Você está indo longe demais. Seu filho caiu, não foi culpa de ninguém. Não destrua a família por causa de um mal-entendido.
Sua irmã está arrasada. Pense em tudo o que eu fiz por você. Tudo o que ela fez por mim? Respirei fundo. Peguei a carta. Rasguei em pedaços pequenos, lentamente, e joguei no lixo. Peguei meu filho pela mão. Fomos ao parque. Comemos algodão doce. Brincamos no escorregador. Ele ria. Ele sorria de verdade. Eu não precisava de mais nada. Mas ainda tinha 4 capítulos pela frente. E minha mãe e minha irmã ainda não faziam ideia de até onde eu estava disposta a ir. Silêncio. Esse foi meu primeiro movimento. Eu sabia que para pessoas como minha mãe e minha irmã, não havia punição mais cruel do que o corte completo de acesso à minha vida. Sempre me enxergaram como um satélite girando em torno da órbita delas, útil, previsível, emocionalmente disponível. Mas agora, eu era a ausência. A ausência do dinheiro que cobria os caprichos da minha irmã, porque sim, por mais que escondessem, eu era responsável por grande parte das contas por trás dos bastidores daquela família disfuncional. A ausência do neto, que elas exibiam como se fosse um troféu social quando convinha. A ausência da filha desprezada, que até então servia de escada moral para que ambas parecessem grandes. E o mais cruel, a ausência de controle. Elas não sabiam onde eu estava, o que eu faria, quem eu contaria. Elas estavam cercadas por um silêncio que queimava. A primeira rachadura veio com a ligação da administradora do condomínio onde minha mãe morava. Uma funcionária me encontrou por acaso, na rua, e comentou como estavam estranhando o atraso no pagamento do condomínio, algo inédito para a senhora Odete. Sorri com gentileza e respondi. Talvez ela esteja ocupada demais organizando festas de aniversário para se lembrar das contas. Não foi apenas uma resposta. Foi um aviso. Nos últimos anos, minha mãe usava meu nome em diversas contas. Um acordo informal e perverso que se arrastava desde os tempos em que eu ainda tentava provar que merecia o amor dela. Depois eu te devolvo, ela dizia. Você não vai deixar sua mãe passar necessidade. Mas agora, o jogo virou. Cancelei todos os débitos automáticos. Enviei notificações aos bancos exigindo que qualquer débito posterior fosse considerado fraude. Pedi a um amigo que me ajudasse a rastrear tudo que ainda estava em meu nome. Ao todo, eram 16 boletos e 3 cartões adicionais que ela usava sem nenhum constrangimento. Fechei tudo. Não deixei brechas. Ela descobriu no pior momento possível, no caixa da farmácia. Tentou pagar um remédio com o cartão que sempre usou, e foi recusado. Ligou para o banco, furiosa. E o banco, como deve ser, informou que o titular havia cancelado a autorização. Na mesma noite, recebi uma mensagem. Você vai deixar sua mãe doente ficar sem os remédios que salvam a vida dela? Você é um monstro. Ignorei. Mas tirei print. Estava colecionando tudo. Já minha irmã, a princesa, sofreu o baque de forma mais pública. Recebi uma notificação da escola particular da filha dela. A mensalidade, que eu vinha pagando secretamente há 2 anos, estava atrasada. Ela havia me pedido só por uns meses, enquanto se reerguia. Como sempre, nunca se reergueu. E como sempre, jogava nas redes sociais uma realidade fabricada, cheia de viagens, roupas caras, unhas feitas, jantares requintados. Entrei no site da escola. Cancelei o contrato. Não deixei nenhuma pendência. 2 semanas depois, o perfil dela postava um texto revoltado. É impressionante como certas pessoas conseguem ser tão pequenas, tão mesquinhas, ajudar a família nunca deveria ser uma moeda de troca. Mas tem gente que adora se fazer de vítima. No fim, tudo o que vai, volta. Eu ri. Curioso como os que mais sugam sempre se acham injustiçados. O texto foi escrito para mim, mas não citava meu nome. Era a covardia típica de quem só sabe agredir se tiver plateia. Faltava-lhe a coragem de enfrentar o espelho. Minha resposta veio na forma mais eficiente, no silêncio digital. Não compartilhei, não respondi, não mencionei. Apenas observei. E quando ligaram desesperadas pedindo explicações, fui eu quem desligou na cara delas desta vez. Na escola do meu filho, fui chamada para uma conversa. A coordenadora me recebeu com um olhar cuidadoso.
Seu filho comentou algumas coisas que nos preocupam, sobre a família paterna, e também a materna. Assenti. Está tudo sendo acompanhado, respondi. Ele está em segurança agora. Ela me olhou com uma expressão entre compreensão e pena. E pela primeira vez, senti que estava finalmente fazendo a coisa certa. Não mais silenciando, não mais protegendo quem não me protegeu. Estava sendo mãe. Estava sendo justiça. Alguns dias depois, encontrei no correio um envelope. Sem remetente. Dentro, havia uma carta de minha mãe, escrita à mão, com a caligrafia impecável que ela sempre ostentou como símbolo de sua elegância. Você acha que pode viver sem família, mas um dia vai precisar. Um dia vai cair. E quando isso acontecer, você vai se lembrar de tudo que te ofereci. Você ainda é minha filha. Isso não muda. E eu ainda sou sua mãe. Dobrei a carta e a coloquei de volta no envelope. Depois, acendi o fogão e deixei que virasse cinza. Minha mãe ainda acreditava que o sangue era corrente eterna. Que a biologia garantia perdão. Que os laços maternos são indestrutíveis, mesmo quando banhados em desdém, descaso e desprezo. Mas ela esqueceu que existe algo ainda mais poderoso que a genética, o amor real. E o amor real jamais machucaria meu filho. Na semana seguinte, veio o baque mais forte. Recebi uma intimação judicial. Minha mãe e minha irmã haviam aberto um processo contra mim por abandono afetivo, difamação e danos morais. Sim. Elas me processaram. Alegaram que eu causava sofrimento psicológico ao cortá-las da vida do neto e da sobrinha. Alegaram que eu manchava a imagem da família ao contar versões distorcidas dos fatos. Alegaram, pasmem, que minha ausência estava afetando o equilíbrio emocional da matriarca. Levei a intimação ao advogado. Ele leu tudo com calma, virou para mim e disse: agora é a hora de revidar. Com provas. Com datas. Com vídeos. Com tudo. Eu já tinha preparado cada peça. O vídeo do hospital. As mensagens salvas. As faturas no meu nome. Os prints dos insultos. Mamãe? Ele disse, sem parar de colorir. A vovó vai vir aqui algum dia? Demorei alguns segundos para responder. Não por dúvida. Mas porque queria que minhas palavras fossem certas. Precisas. Não, meu amor. Ela não vai vir. Porque pessoas que machucam a gente não merecem ficar perto. Ele assentiu. Continuou desenhando. Tá bom. Um tempo depois, ele me mostrou o papel. Era um desenho nosso dois, de mãos dadas. Em cima, ele escreveu: Mamãe é meu escudo. E ali, naquele papel, encontrei tudo o que precisava. Não havia mais dívida. Não havia mais dúvida. E o último capítulo estava se formando dentro de mim, pronto para encerrar essa história de uma vez por todas. Havia um peso que me acompanhava desde a infância. Era invisível, mas constante. Um fardo costurado pelas palavras não ditas, pelas acusações silenciosas, pelos olhares de desprezo. Minha mãe dizia que amor se prova com obediência. Que perdão é obrigação. Que a família era um templo e que ela era o altar. Mas agora, aos 37 anos, eu finalmente compreendia, ela nunca foi o templo. Ela foi a prisão. E eu era a chave. 2 meses após a audiência, a escola do meu filho me chamou para uma reunião especial. Esperava algo sério, talvez alguma preocupação com o desempenho dele após o trauma. Mas fui recebida com sorrisos. Queríamos dizer o quanto seu filho está bem. Ele evoluiu tanto que queremos colocá-lo no projeto de alunos em destaque, a coordenadora disse. E mais, ele nos contou que quer ser um defensor de pessoas que não têm quem as proteja. Me emocionei ali mesmo. E percebi que tudo que perdi, nunca foi perda. Foi livramento. Meu filho não herdaria os traumas que marcaram minha infância. Ele teria voz. Ele teria proteção. E, principalmente, ele teria exemplo. Na mesma semana, recebi um envelope pardo em casa. Dentro, havia a notificação oficial: minha mãe estava vendendo a casa onde morei por quase 2 décadas.
A escritura era dela, ou melhor, era do meu avô, que havia deixado para ela. Eu não tinha nenhum direito legal sobre o imóvel, mas aquilo ainda doía. Mais do que uma venda, era uma mensagem. Não conte comigo. Não te deixo nada. Você está fora. Revirei o papel. Era um anúncio direto, publicado por uma imobiliária local. Sem rodeios. Que assim seja, sussurrei. Mas em vez de ignorar, como faria meses antes, decidi agir. Liguei para a imobiliária usando outro nome. Agendei uma visita. Contratei uma procuradora para comparecer por mim. E no dia da visita, fiz a proposta: a casa seria comprada. À vista. Sem negociação. 2 dias depois, minha mãe recebeu o depósito. E comemorou. Mas ela não sabia que a compradora era minha procuradora. E que a nova proprietária era eu. A escritura foi transferida em silêncio. A mudança na matrícula do imóvel foi feita discretamente. E quando o contrato foi finalizado, enviei uma única mensagem para o número dela, aquele que eu havia bloqueado e, agora, desbloqueei só por um instante. Você tem 30 dias para desocupar o imóvel. O novo proprietário exige posse imediata. Ela surtou. Ligou, mandou áudios, ameaçou. Disse que eu era um monstro, que iriam apodrecer sozinha, que ninguém com coração faria isso com a própria mãe. Minha resposta foi um silêncio maior do que qualquer palavra. 29 dias depois, estacionei o carro do outro lado da rua. Ela saiu empurrando caixas, gritando com os carregadores. A irmã veio ajudar. As duas pareciam galinhas encharcadas na chuva que caiu forte naquela manhã. Nenhuma delas sabia que quem estava observando do outro lado da rua, com o filho no banco de trás ouvindo música infantil, era justamente a mulher que elas juravam que jamais se levantaria sem elas. Meu filho olhou para casa. Vamos morar ali, mamãe? Sorri. Não, meu amor. Essa casa não serve mais pra gente. Vamos construir uma nova história bem longe daqui. E fomos embora. A nova dona da casa, ou seja, eu, colocou uma placa na fachada: este imóvel está sendo restaurado. Cuidado, área de reconstrução. Uma metáfora? Talvez. Mas era mais do que isso, era justiça concreta. Sem o apoio financeiro, sem a imagem de santas, sem os seguidores das redes sociais, sem a pose de uma família exemplar, minha mãe e minha irmã foram se apagando aos poucos. Deixaram de ser assunto. Deixaram de ser exemplo. E tudo que restou foram elas mesmas. Diante do espelho. Sozinhas. Alguns meses depois, numa manhã ensolarada, levei meu filho a um piquenique. Sentamos no parque. Fizemos pão de queijo, suco de uva e contamos histórias de super-heróis. Ele me olhou, sério, com um daqueles olhares de criança que parecem enxergar dentro da gente. Mamãe? A vovó ainda é sua mãe? Demorei um segundo. Biologicamente, sim. Mas às vezes, filho, a gente nasce de pessoas que não sabem ser família. Ele ficou pensativo, mastigando devagar. Depois, disse: Ainda bem que você aprendeu a ser. Sorri com os olhos marejados. Aprendi com você. Hoje, quando olho para trás, não sinto ódio. Não sinto pena. Sinto orgulho. Não por ter vencido, mas por ter rompido. Rompi o ciclo. Rompi o silêncio. Rompi a herança emocional que me dizia para baixar a cabeça e aceitar tudo em nome do amor. O verdadeiro amor não aprisiona. O verdadeiro amor não culpa. O verdadeiro amor protege. E hoje, meu filho cresce sabendo disso. E eu? Eu cresci também. Cresci quando disse não. Cresci quando escolhi a verdade. Cresci quando percebi que ser filha nunca me obrigou a ser cúmplice. E agora, finalmente livre, tudo o que posso dizer é: que bom que ela me deu a vida. Mas ainda melhor é que fui eu quem aprendi a viver. Fim.